E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. A paz do Senhor, meu querido amigo, irmão, servos de Deus, minhas irmãs, professoras da Escola Bíblica Dominical, professores, alunos, lição de número 5. E o tema é muito relevante: a dessacralização da vida no ventre materno. 30 de julho, domingo, será a nossa quinta aula, e o textuário dessa lição está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 31, que diz: E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. A verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. Então, é muito interessante essa nossa verdade prática, porque a concepção do Senhor Jesus, é isso que ele está dizendo. O fato de Jesus ter nascido sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura de morte infantil intrauterina do presente século. Então, se opõe a essa cultura de morte. A verdade prática é muito importante para você ter uma ideia qual é o assunto que será abordado. Então, o assunto vai falar a nossa posição cristã de defesa à vida no ventre materno. Em outras palavras, somos radicalmente, contra o aborto, como regra geral. Eu não estou aqui falando de exceções, estou falando da regra geral. Leitura bíblica em classe. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33. E versículos 39 até o 45. Então, essa é a leitura bíblica em classe. Nós vamos, primeiramente, pensarmos um pouco sobre o nosso textuário. Então, o textuário, ele inicia dizendo a abordagem do Evangelho de Lucas. E eis que em seu ventre conceberá. É o anjo Gabriel falando à Virgem Maria. E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Bom, obviamente que o objetivo da lição é abordar a questão da sacralização da vida desde o ventre materno. Por isso que o tema vai fazer essa contraposição, a dessacralização da vida no ventre materno por esse presente século. Então o assunto é esse. Mas o nosso textuário implica outras questões. O textuário especificamente está no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, entre os versículos 26 até o 38. Lembrando então que o nosso textuário é o versículo 31. Lucas, ele não cita diretamente o profeta ou a profecia sobre o Emanuel, que é a palavra hebraica para Deus conosco, né? Como, por exemplo, está lá em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, o textuário aborda só o seguinte: o anjo Gabriel dizendo à Virgem Maria: eis que em seu ventre conceberás.
Olha a profecia de Isaías. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Agora está ali a Virgem Maria e o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel falando para Maria. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E a profecia de Isaías diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja como são simétricos. Mas não está claro, Lucas citando o profeta Isaías. Vou dar um exemplo. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, está escrito assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso é uma citação direta do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Já a fala do anjo Gabriel não é uma citação direta da profecia, mas tem o mesmo conteúdo profético. O que eu preciso entender primeiro nessa profecia de Isaías 7,14, que foi muito combatida pelo mundo, tanto pelo mundo secular, em partes também pela teologia judaica da atualidade. A tentativa de desconstruir a ideia que o Messias nascerá de uma virgem. Embora o profeta Isaías declare na língua hebraica, a palavra ali não é especificamente uma virgem, mas é uma jovem moça. Então, o que acontece? Adá é uma jovenzinha, mas 200 anos antes de Cristo, os rabinos judeus foram traduzir a passagem hebraica de Isaías 7,14, na versão que ficou conhecida como Septuaginta, e eles traduziram Adá como paternos, que significa virgem. Então, você percebe que os rabinos antes de Cristo também compreendiam a palavra do profeta Isaías 7,14 como sendo virgem, porque é sinônimo. Você sabe que uma jovenzinha, meu Deus do céu, há 2000 anos antes de Cristo, o que é uma jovenzinha? Sinônimo de virgindade. A palavra virgem especificamente é usada na Bíblia quando a pessoa tem mais idade, quando ele quer reforçar essa ideia. Porque é óbvio que uma jovem é virgem, virou sinônimo, né, de uma moça, é virgem. Não no contexto hoje, infelizmente, do mundanismo, do pecado, da depravação. Não estou falando nesse presente século, ou nesses últimos 50 ou 100 anos. Eu estou falando dentro do contexto bíblico. A palavra jovem está intimamente ligada à virgindade. Mas quando se tratava de uma pessoa mais idosa, então na língua hebraica se usava a palavra bitulá, que significa virgem, porque a pessoa já tem uma idade, né? Então era obrigado a usar esse termo, porque já não era mais jovenzinha, né? Pessoa que tem uma certa idade, para não confundir, você usa a palavra bitulá, que é virgem mais específico. Aí hoje vem esses teólogos de plantão, gente que não conhece contexto bíblico, né? E eles sabem do que eu estou falando, porque eu sou professor de história, pesquisador na área de história. Eu aprendi isso na sala de aula com muito bom senso, que você tem que respeitar o contexto que aquela escrita foi encontrada. Você pega uma profecia de Isaías, que tem 2.500 anos aproximadamente, e você vem me dizer que essa tradução não pode ser traduzida por virgem, mas por uma moça? Mas eu sou uma moça na época de 2.500, é uma virgem. E além do mais, o profeta Isaías fala que ele vai dar um sinal. Eis que vos dou um sinal. Que sinal é esse? Uma mulher vai dar luz a um filho? Grande sinal, né? Ou se aí seria se um homem fosse dar luz, aí que seria o sinal. Claro que eu estou ironizando. Se a profecia é eis que vos dou um sinal. Que sinal é esse?
que uma moça virgem, que é uma virgem. O sinal é exatamente a virgindade. Por ela ser virgem, ela vai conceber. Como é que pode haver essa concepção sem o relacionamento conjugal natural? Obra e graça do Espírito Santo. Então, eis que a virgem conceberá. Ou, como os judeus traduzem agora, né? Que só começaram a fazer isso depois de Jesus. Antes de Jesus, os próprios rabinos traduziram como virgem. Olha a Septuaginta. Olha a Septuaginta, que é uma tradução grega feita por rabinos. Segundo a tradição, 72 rabinos em 70 dias traduziram, por volta do ano 180 a.C., a Bíblia hebraica, mais alguns livros que eles entenderam que eram relevantes, que ficou chamado de Septuaginta, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo do Egito, para a grande biblioteca de Alexandria. Então hoje, essas pessoas que vêm criticar a palavra virgem, dizendo que no hebraico não é virgem, claro que é, claro que é. Os próprios rabinos 200 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.200 anos, traduziram como virgem para o grego. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Por que eles traduziram como virgem? Porque esse é o sinal. Eis que vos dou um sinal, diz o profeta Isaías. Qual é o sinal? A virgem conceberá. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero compartilhar ainda dentro dessa percepção é que nós cristãos cremos que o Senhor Jesus absorveu da mãe a natureza humana, mas não a mácula do pecado. Isso também diz o Tomo de Leão, que é do século IV. O bispo de Roma, chamado Leão, fez um tomo, um tratado teológico, e ele fala isso, que o Senhor Jesus tomou da mãe a natureza, não a culpa. Então essa doutrina da Imaculada Concepção de Maria é um acréscimo posterior. Isso não tem na Bíblia. Tá? Maria nasceu da vontade dos seus pais. Nasceu da vontade dos seus pais. Não houve essa Imaculada Concepção de Maria. Isso é uma invencionice brotada no catolicismo latino. Nem o catolicismo oriental crê nisso. A Igreja Ortodoxa não vê isso como dogma, a não ser o catolicismo. Então é uma invenção muito específica da cristandade, do catolicismo latino. Muito bem, ou ocidental. Quem nasceu por obra e graça do Espírito Santo é o Senhor Jesus. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, em tudo foi provado, mas sem pecado. Isso é Jesus, nosso sumo sacerdote, o Machia, o Messias. Muito bem, tem que ficar claro isso também. Então o Senhor Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Isso é uma doutrina bíblica. Os cristãos bíblicos acreditam nisso. Uma vez, o professor na escola teológica, explicando sobre essa questão, teve um aluninho muito alegrinho. Dá licença, professor Alberto? Pois não, meu. Professor, eu não estou nem aí se Maria nasceu, se Jesus nasceu de uma virgem ou se ela não era virgem. Eu não estou nem importante que Jesus nasceu. Não, senhor. Não é isso. Isso é uma heresia. Falei para ele na hora. Falei, porque se Jesus nasceu que nem os outros, então ele não pode ser o Cristo e nem vencer o pecado. Então, Jesus é o nosso novo Adão. Ele nasce sem pecado. Só Jesus que nasceu sem pecado. Todos os demais que vieram da forma de Adão vêm com o pecado original. Ali foi interrompido na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus não nasceu. Eu vou ler aqui o que diz o Evangelho de João. Olha que coisa linda, porque talvez agora faça sentido para você essa leitura que eu vou fazer. Olha que bonito, olha. Ele diz assim, que Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele fala aqui que ele
ele veio através do poder do Espírito Santo. Então, diferentemente dos nascimentos humanos naturais. Então, ele vai falar aqui que ali estava a luz verdadeira. É o depoimento de João, né? Que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Tá vendo? Então não tem pecado, é Jesus. E o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos dos quais Deus os creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É o caso de Jesus, não nasceu pela vontade do varão, não foi porque José e Maria tiveram um relacionamento conjugal, não. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, não foi, Jesus não vem com a mácula do pecado como eu e você, que nós nascemos do relacionamento conjugal dos nossos pais. Jesus não. Então, foi o Espírito Santo que visitou o ventre de Maria e Jesus nasceu. Então, o corpo de Jesus, a natureza humana de Jesus, é a natureza de Maria, só que sem pecado, porque a concepção não teve a mácula do pecado original. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dar ênfase aqui no nosso textuário, porque o nosso textuário, ele diz o seguinte: e eis que em seu ventre conceberás. Então, Maria é o templo onde o Deus estava presente através de Jesus. Nós não podemos adorar o templo, nós adoramos Deus que está no templo. Então, nós adoramos Jesus, não o templo que é Maria. Maria é o instrumento de Deus. Você vê que Maria, ela é pecadora. Como nós sabemos isso? Olha o cântico de Maria no Evangelho de Lucas. Ela diz assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Irmão, quem precisa de Salvador é pecador. Então a própria Maria se coloca na sua posição. Maria, irmão, é bem-aventurada, irmão. O que significa a palavra bem-aventurado? Macarios é a palavrinha grega que significa abençoado. Maria achou graça diante de Deus. Ela não é cheia de graça. Cheia de graça é Jesus, porque a graça habita nele. Esse termo cheia de graça é uma outra invencionice. A saudação do anjo é: salve, agraciada, o Senhor é convosco. Então nós amamos Maria. Maria é o instrumento de Deus. Mas nós ficamos o que a Bíblia diz, irmão. Aí as tradições foram inventando, foram deificando Maria. Existe um livro católico muito importante sobre Maria, e onde são teólogos alemães que fizeram uma pesquisa para tentar descobrir como que surgiu o culto à Virgem Maria. E a declaração muito interessante desses teólogos, eles dizem assim, que o culto a Maria e aos mártires começou timidamente a partir do 3º século e o de Maria só desenvolveu a partir do 4º século. Não tem na Bíblia esses cultos. Esses cultos são cultos específicos do catolicismo romano e do catolicismo ortodoxo. Não faz parte do patrimônio original. É exatamente isso que diz lá no livro. Não faz parte do patrimônio original cristão o culto à Virgem Maria e o culto aos santos. Não faz parte do patrimônio original. Pode ler a Bíblia inteira. Pode ler. Eu desafio você a ler a Bíblia para ver se você encontra esse culto. Não tem esse culto. O culto na Bíblia é um culto em nome e em torno da pessoa do Senhor Jesus, porque ele que nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do gênero humano. Muito bem, então eu quis aqui abordar a profecia de Isaías
no capítulo 7, versículo 14. A segunda percepção do nosso textuário, que diz: e eis que em seu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é a segunda percepção que eu quero trabalhar com você agora. A primeira foi sobre o nascimento virginal e as suas considerações adjacentes. E o segundo grande tópico, grande percepção que eu quero falar com você é sobre o nome de Jesus. O nome Jesus é proveniente do hebraico Yehoshua. Então, no hebraico, primeiramente, que é o nome de Josué, Joshua, Yehoshua. Mas a transliteração do hebraico Yehoshua, latinamente, ficaria literalmente Yehoshua, Josué. A tradução seria Josué. A tradução desse nome, se você for traduzir o que significa Yehoshua, significa Yahvé é salvação. Bom, a gente acha, né? Porque ninguém consegue pronunciar o nome sagrado. O nome, o tetragrama divino, a gente não sabe a pronúncia exata. Então não dá para falar que é isso. É uma possibilidade. Josué é o Josué da Bíblia, do livro de Josué. A Bíblia fala Hoshea ben Nun, Hoshea, que pode ser traduzido por Oséias, filho de Nun. Em Números 13:16, Moisés mudou o nome de Hoshea. De Hoshea, Moisés passou a chamar ele de Yehoshua. Então, de Hoshea, Yeshua. Mas após o cativeiro, olha como que a língua é rica e ela muda. Após o cativeiro babilônico, Yehoshua tornou-se Yeshua. Ninguém fala mais Yehoshua. Não, falava Yeshua. Houve uma contração. Isso após o cativeiro babilônico. Eles foram para a Babilônia, entraram em contato com outras culturas e o nome contraiu. Eu vou dar um exemplo muito simplista. Você vai entender como ocorre a contração linguística. Eu vou dar um exemplo da nossa língua para você entender. Olha como que era. Ó. Vossa mercê. Vossa mercê. Ficou vós me se. Ficou você. E tem gente hoje que fala se, né? Nem fala nem você mais. Então, ó, de vossa mercê, houve a contração para vós me se, para você, e hoje tem gente que fala até se, né? Você vai. Então, olha como a língua é dinâmica e ela contrai. É um exemplo de língua portuguesa. No caso aqui hebraico, Yehoshua ben Nun, primeiro era Hoshea ben Nun. Moisés mudou para Yeshua ben Nun. Mas depois do cativeiro, houve uma outra mudança hebraica. Contraiu o nome Yehoshua para Yeshua. Yeshua é o nome que se dava. E ficou até hoje. Se você pegar o Novo Testamento hebraico, hoje em Israel, o nome Jesus está como Yeshua. Não está Yehoshua, não está isso. Está Yeshua, porque houve uma contração do nome hebraico. E aí você encontra, então, o sumo sacerdote, por exemplo, lá de Zacarias, que aparece, o sumo sacerdote Josué, sabe como é que está em hebraico? Yeshua, porque eles já vieram do cativeiro. Então, o hebraico está Yehoshua, Yeshua, em Esdra, quer dizer, o mesmo nome que aparece em Ageu, como Yehoshua, lá Ageu falando, aparece em Esdras como Yeshua, aparece em Neemias como Yeshua. A Septuaginta, sabe como a Septuaginta traduziu? Iesus,
Quem é a Septuaginta? Falei no início da aula, a versão grega, que os próprios judeus traduziram do hebraico para o grego. Como eles traduziram, como eles fizeram o equivalente linguístico. A palavra Yeshua, no hebraico, Yeshua, porque é o nome que eles trouxeram depois do cativeiro, né? A contração linguística, Yehoshua, que vem de Josué, ficou Yeshua. Como eles fizeram a equivalência linguística para o grego? Jesus. Jesus. E em português, como que nós fizemos a equivalência linguística? Jesus. Então, Yeshua hebraico, a equivalência no grego, Jesus, e a equivalência linguística no português, Jesus. Então, é importante você compreender isso. Então, nós concluímos que o Jesus é o seu equivalente latino, e o seu equivalente latino, Jesus, é o nome do Senhor e nosso Salvador. É uma equivalência linguística. Jesus é o equivalente português do quê? Do Yehoshua e Yeshua. É o equivalente. Desse modo, por intermédio desse nome, Jesus, no Novo Testamento, é definitivamente identificado com as promessas messiânicas contidas no Antigo Testamento. Muito bem, talvez você esteja perguntando por que o professor Alberto está falando disso. Porque o textuário diz isso, e por-lhe-ás o nome Jesus. Mas não é só isso. Acontece que chegou no Brasil, talvez uns 20 anos atrás, um grupo de pessoas, um grupo herético, à margem do cristianismo ortodoxo, portanto, marginal ao cristianismo ortodoxo, marginal no sentido de margem, tá? Que são os chamados, eu vou usar a expressão adeptos do nome Yehoshua, para ficar mais abrangente, porque tem tanto grupinho hoje que acha que você não pode falar Jesus, é pecado, você tem que falar Yehoshua, tem que falar em hebraico, até parece. Você vai expulsar um demônio, você chegar para o demônio e falar, sai em nome de Jesus. Fala, não, só sai se você falar em hebraico. Olha que fraqueza, irmão. Olha que simplicidade, minha irmã. Que absurdo. Esse seu camarada não sabe hebraico, então não dá para expulsar o demônio. É muita fraqueza mental, espiritual. É muita fragilidade humana, irmão. Mas não é que tem gente que acredita nessa história? Por isso que eu estou falando. Surgiu grupos e mais grupos surgiram que acham que você não pode falar o nome de Jesus, está errado. Aí inventa uma história comprida para tentar justificar que você tem que falar o nome na língua hebraica. Pura carnalidade, irmão. Sabe aquilo que eu falei nas primeiras aulas? Gente que quer o domínio da sua alma. Ele quer te dominar. E aí inventa uma história só para dizer que agora é diferente, agora muda o nome. E tem gente incauta. Gente que não são como os irmãos de Bereia. Lembra aquela cidade de Bereia? Os bereanos que liam, que estudavam, que comparavam. Não. Aí você pega esses grupos, é impressionante, só tem testemunhança, né? É tudo experiencialismo. Vai lá, não, eu dormi e acordei com o nome Yeshua brilhando na minha cabeça. Olha que coisa. Isso aí começa a entrar esses testemunhos sem pé, sem cabeça, para justificar uma doutrina fundamental para a salvação. Está de brincadeira, né, irmãozinho? Você está de brincadeira, né? Uma doutrina sustenta a nossa fé, tem que estar em toda a Bíblia. Não pode estar baseado na sua experiência pessoal aqui do Brasil, porque o mundo tem quase 8 bilhões de seres humanos, né, irmãozinho? Então é uma coisa mais... Então tem que estar de acordo com a Bíblia, né? E a Bíblia diz mesmo que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Tá? Tem que ver como que os santos profetas falaram, como que foi. Aí, irmão, a pessoa coitada escuta de alguém falou, achou bonito e já começa com uma nova doutrina. Então toda essa gente ficou apelidada de adeptos do nome Yehoshua. O problema qual é? Tem algum problema a pessoa, ao invés de falar Jesus em português, falar só em hebraico, Yeshua ou Yehoshua?
Não, porque lá em Israel, eu morei em Israel, irmão. Lá em Israel é Yeshua. Não é nem Yehoshua, é Yeshua em Israel. Se reúne, nós reuníamos nos sábados. Muitas vezes eu fui na igreja, eu fui muitas vezes na igreja na Galileia. Lá nas montanhas da Galileia, você viu o mar da Galileia lá embaixo. Quantos sábados eu fui lá? De manhã, culto maravilhoso, irmãos batizados no Espírito Santo, falam língua estranha, coisa mais linda, igreja pentecostal na Galileia. Muitos judeus, inclusive com aquelas roupas judaicas, não há problema nenhum. Falava em Yeshua, Hashem Yeshua, né? O nome de Yeshua. Cantava Yeshua ben Davi, né? Eu aprendi até esse corinho, Yeshua ben Davi, ben Avraham, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Cantavam, glorificavam a Deus. Yeshua Melech Israel, aleluia. Yeshua Melech Israel, aleluia. Yeshua Melech Israel, ben Davi, ben Avraham. Quer dizer, Jesus é o rei de Israel. Jesus é o rei de Israel. Ele é o filho de Davi, filho de Abraão. Olha que coisa linda. Yeshua, irmão. Mas é Israel, né? Lá em Israel, então não há problema nenhum. Aonde que estão os problemas? Vamos lá, porque sempre tem, né? Irmão, as heresias são terríveis, elas são perversas, que parece que não tem nada a ver, mas a hora que você começa a analisar, aí você pega no ponto. Vamos lá. Esses adeptos nomes de Yeshua, para manter essa bandeira, esse cavalo aí de batalha deles, eles dizem que declaram que o nome só pode ser Yehoshua. Eles declaram que Yehoshua é de origem divina e significa Deus Salvador. Segundo eles, Yeho significa Senhor, invencionice, porque o tetragrama divino é Yahvé, não é Yeho. Tá vendo? Como já começa com bobagem. Mas segundo eles, Yeho significa Senhor e Shua, salvação. Shua, salvação. Mas não é isso que está lá no hebraico, não. Mas tudo bem, já é o primeiro erro. Segundo, declaram que o nome Jesus é uma falsa transliteração do nome hebraico Yehoshua. Pura invencioníssimo. O nome Yeshua não é, o nome Jesus, que é Jesus, não é transliteração, é equivalente linguístico. Então vamos lá. Yehoshua ou Yeshua, no latim, no grego, o equivalente é de Yeshua, o equivalente é Jesus. O equivalente em português, Jesus. Não tem J no hebraico, irmão. Então qual é o equivalente? Olha, tem vários nomes. Eu coloquei uma tabela, eu vou pôr essa tabela aí para você entender. Tem vários nomes. Não é transliteração. Tem nada de transliteração. É equivalente linguístico. Então, é o caso do Yeshua, Yehoshua ou Yeshua. Você põe aqui no grego Jesus, o equivalente latino Jesus, o equivalente grego, né? E o português, o equivalente português, o que é? Jesus. Vamos pegar outra palavra hebraica que aparece na Bíblia, que tem equivalente linguístico. Rabi. Rabi. O que é Rabi em hebraico? Seria do latim magister, né? Magistério, né? Que é ensino. Didascalia no grego. E no português é mestre. Mas é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, olha que interessante, João. Vamos pegar o nome João. Como que é João em hebraico? Yohanan. Yohanan é João. Qual é o equivalente na língua grega? Yohanan. Yohanan. E em português? João. É João. Quer ver uma coisa interessante? Na língua grega, Kéfas. Aliás, na língua hebraica, Kéfas. Kéfas.
No grego, o equivalente grego é Petros, que em português ficou Pedro. Esse é um equivalente linguístico, mas a gente inventa cada coisa. Então, como que é no hebraico? Yeshua, pegando pós-exílio. Yehoshua antes do exílio, Yeshua pós-exílio. Como que é o equivalente grego? Iesus. Como que ficou em português? Jesus. Então tá aí a tabela, uma tabela enorme que eu coloco aí para você, à sua disposição, para você verificar. O segundo argumento, que é uma falácia assustadora, sabe? Eu nem gostaria de falar essa história, mas eu brinco, né? Eu falo que eu sou do Butantan do Senhor Jesus, né? Butantan, aqui no estado de São Paulo, é um instituto que tira o veneno da cobra e faz soro para vacinar as pessoas que são picadas, né? Com cobra. Então vai que você foi picado por isso, eu vou aplicar uma vacininha em você. Sabe o que eles têm coragem de fazer? De dizer que Jesus, Iesus, é a palavra grega. É mesmo? E que, segundo eles, Ie, em hebraico, peraí, já tem alguma coisa errada. Se a palavra é grega, por que ele estava querendo falar hebraico? Marabalismo, para enganar as pessoas. Tem gente que acredita nisso. Isso que é duro. Então ele pega Iesus, que é uma palavra grega. Aí ele fala, sabe o que significa em hebraico? Ie significa Deus. E sus, em hebraico, sabe o que significa? Cavalo. Então, Iesus significa Deus cavalo. Dá vontade de dar risada, né? Quem fala uma bobagem dessa. Porque eu nunca vi uma bobagem tão grande. Mas se o nome é grego, como que você está traduzindo no hebraico? É a mesma coisa você pegar uma palavra em português e querer traduzir em hebraico. Como assim? O significado, pega uma palavra em português e quebra ela e fala, só que agora eu vou ver o que significa essas palavras na língua hebraica. Mas é uma outra língua, uma outra cultura. Você não pode fazer isso. Aí pega a palavra grega Iesus, sous, né? E aí quebra a palavra grega em duas partes. Aí ele fala, o Ie em hebraico significa Deus. Não sei de onde tirou isso, porque em hebraico a palavra Deus é El, não é Ie. Ah, mas ele está se referindo ao tetragrama divino? O tetragrama divino são 4 letras consonantais. É o I, o H, o W e o H. Da onde ele tirou esse I aí? Tá vendo como? Ah, porque o Iavé, bom, mas aí é H, não é E. Então é outra construção absurda. E o sus que ele usa aqui? Sim, em hebraico, sus é cavalo, em hebraico. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Aí eles pegam então e falam, tá vendo? Jesus significa Deus cavalo. Ai, que abobrinha, que bobagem. Não sei se vocês têm esse costume do interior de São Paulo, que quando a coisa é tão absurda, a gente chama de abobrinha. Tá falando abobrinha. Bom, e aí vem com essa conversa furada. É uma ignorância, irmão, mas uma ignorância assustadora. Mas gente, irmão, que está totalmente... sofreu uma lavagem cerebral, né? Não tem outra explicação. Não tem o menor sentido. Vamos traduzir o Jesus no seu significado grego. Vamos lá, qual é o significado? Salvador, mesma coisa. Não tem nada que você pegar hebraico, misturar tudo. Mas que mistura é essa? Então não pode. Yeshua, pega o Yeshua. O que significa Yeshua? Deus Salvador? Então, o Jesus, no grego, tem a equivalência de Yeshua, Deus Salvador. E em português, Jesus. Então, o que significaria? Deus e Salvador. É isso aí. Salvação, né? E finalmente, depois de todo esse marabalismo, eles entram para um caminho assustador do que nós chamamos de gematria. O que é isso? Eles afirmam que Jesus, olha o absurdo, que Jesus, o nome Jesus é o portador do número 666. Aí é demais, né? Mas eles fizeram uma conta matemática. Segundo eles, então, Jesus é a besta de Apocalipse 13, 18. Eles acham que Jesus... Olha que loucura. Quem ensina isso? Os adeptos do nome Yeshua. Uma falácia assustadora. Como eles chegam a essa conclusão? Através de um esquema criptográfico.
Sabe o que é gematria? Você vai pegando lá os números e fazendo as contas, porque na língua hebraica os números também equivalem, as letras do alfabeto equivalem a números. Aí eles ficam pegando lá até dar 666. Só tem um probleminha. Qualquer nome você dá para mim, eu consigo dar um jeito de dar 666 também. Quem faz muito isso? Adventista. Pega lá, palavra papa. Petrus, apóstolos, né? Príncipes apóstolos. Aí eles falam, então, papas, aí faz as contas lá, no latim, dá 666. Só tem um probleminha. Se você pegar o nome da fundadora da Igreja Adventista, Ellen Goldwright, e transformar em número, também dá 666. Aliás, qualquer nome. Até o seu, se eu pegar o seu nome, a gente consegue também. Isso é uma charlatanice. Isso é sistema geomátrico. É gematria isso, irmão. Isso é você pegar um esquema criptográfico denominado gematria para querer dar um número 666. E você faz até com o fundador deles chega no 666 também. Então, uma falácia sem pé, sem cabeça. Mas eu precisei abordar tudo isso porque você é professor e você precisa ter conteúdo. Tá disponibilizado para você esse material. Você precisa ter conteúdo, não precisa levar esses assuntos na sala de aula, mas você é professor, né? Então sempre é bom você ter maior conhecimento para poder, não sei se você tem esse problema próximo da sua congregação, né? Não sei se você vai encontrar, mas existe um grupo não ortodoxo que defende a ideia de que o nome Jesus não pode ser dito, que não é o nome santo, não é o nome... E aí inventa essa bobagem. E, na verdade, Jesus é o equivalente linguístico do grego Jesus, que é o equivalente linguístico do hebraico Yeshua, que é o nome do Mashiach, do Messias, que no grego é Christos. Mashiach, Christos no grego, Messias ou Cristo na língua portuguesa. Bom, é importante, então, nós fazermos todas essas considerações. E eu encerro dizendo que não nos parece razoável, de bom senso, de quem tem discernimento, acreditar em sistemas doutrinários que tenham outra fonte de revelação senão a Bíblia. Que pode ver, essas pessoas falam que crê na Bíblia, mas essas teorias que elas inventam são baseadas em experimentalismos. Sonhou, estava andando à noite, eis que vi no céu uma bola de fogo. É tudo conversa, irmão. Tudo experiência da pessoa. Ficou em jejum não sei quantos dias, e aí viu uma escrita bem grande. É a experiência da pessoa, coitado. Não estou desfazendo. Só que não pode pegar isso e transformar em doutrina, afrontando a palavra profética de Deus, porque isso é uma afronta à palavra. E todos os dons espirituais estão em concordância com a palavra. Viu, irmão? Nenhum dom espiritual pode estar contrário à palavra, porque se estiver, não é de Deus. Tá? Então não nos parece razoável acreditar em sistemas doutrinários que não tenham, que tenham outra fonte de revelação além da Bíblia, além da palavra de Deus. A subjetividade pode muitas vezes fornecer subsídios. Olha, a subjetividade, que é visão, eu senti, eu fiz uma conta matemática. A subjetividade pode, de fato, dar subsídio para um dogma político, um dogma religioso, um dogma cultural. Tudo isso é verdade, mas não é a Bíblia. Aí é invencionice. Por isso, lembra que eu falei a questão de Maria? Não dá para vir a Imaculada Conceição Maria. Da onde você tirou isso? Não foi da Bíblia. Não, foi no século VIII, quando o rei Carlos Magno... Não, isso aí é século VIII. Para, né? Então não dá para seguir essa linha. E, infelizmente, irmãos, lidar com as línguas orientais não é para qualquer um, né? Precisa ser gente piedosa, imparcial, que tenha temor de Deus. Não vai querer puxar a sardinha para o seu lado, né?
A hora que você pega lá na língua hebraica, fala, poxa vida, aqui no hebraico não corresponde a isso. Deixa eu consultar os comentários mais próximos, como que eles interpretaram, os pais piedosos da igreja. Não é hoje, né? Hoje cai alguém de paraquedas, dizendo que tem uma revelação, o cabelo tudo arrepiado, e você acredita? É muita fraqueza, né? Moral, espiritual e mental também, né? Socorro, irmãozinho! Vamos ficar com o que diz 2 Pedro, capítulo 2. Vou ler para encerrarmos este comentário, hein? 2 Pedro, capítulo 2. Olha que lindo que é a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É seríssimo isso, né? Leia com atenção todos esses versículos, porque eu quero fazer aqui a conclusão. É significativo, irmão, que essa revelação do nome do menino prometido, com toda a sua significação, tenha sido feita separadamente a Maria e José. Que o anjo está falando, o anjo Gabriel apareceu a Maria. É isso que diz Lucas. Não apareceu para a população de Israel. Fala para todo mundo. Não, irmão. Está aqui, ó. Você pode ler no capítulo 1, a partir do versículo 26. O nosso versículo é 31. Olha, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, você achou graça diante de Deus. O Senhor é contigo. Você é abençoada entre as mulheres. Não é sobre as mulheres, é entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo Gabriel: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela é agraciada, ela achou graça. Ela não é cheia de graça, não. Se ela foi cheia de graça, ela não tinha achado graça coisa nenhuma. Ela é cheia de graça? Não. Ela foi agraciada, porque ela achou graça diante de Deus. Olha o verso 31, que é o nosso textual. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É muito lindo essa experiência teofânica que Maria, serva de Deus, virgem, não tinha ainda tido nenhum relacionamento com o seu noivo José, o anjo Gabriel, diz que ela conceberia e daria luz. Maria pergunta aqui, olha a próxima pergunta de Maria. E disse Maria ao anjo: como será isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, a mesma natureza do Pai. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e está no 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada
é impossível. Graças a Deus. Os ateus não acreditam, não. Esse negócio de... Sim, mas para Deus não há nada impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E hoje o anjo Gabriel ausentou-se dela. É muito lindo, não é? Eu acho tão maravilhoso essa concepção por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, que é o nascimento do nosso amado Senhor, querido Salvador, nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. Bom, mas a lição não aborda essas questões teológicas. A lição vai falar sobre a dessacralização da vida, tá? Introdução da nossa lição. Então, Deus é o autor supremo da vida. Ele é o dono da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção, no ventre materno, quando você ainda... É o Salmo 139 que fala que o Senhor já me via quando eu era uma substância informe. Então, quando aquele espermatozoide nadou mais rápido e fecundou o óvulo, quando você ainda era uma substância informe, Deus já contemplava você. Assim, toda ideologia que tem por objeto alterar o conceito de vida desqualifica a autoridade da Bíblia e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. Infelizmente, essa é uma ideia progressista. Os progressistas têm essa percepção. Reivindicam ao ser humano a autonomia sobre a vida e afronta a soberania de Deus. É o velho refrão: meu corpo, minhas regras. Eles acreditam nisso. Nós cristãos, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nessa lição, nós vamos estudar a concepção sobrenatural do Senhor Jesus, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito de sacralidade, santidade da vida no útero materno. Então, primeiro, a concepção de Cristo. O anúncio do nascimento de Jesus, eu já comentei sobre isso. Uma virgem comprometida de casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel na cidade de Nazaré. O ser angelical lhe faz a seguinte revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, que é o nosso texto áureo, Lucas 1:31. Diante do inusitado, a Maria fala: mas como assim? Fala mais ou menos isso. Como se fará isso, visto que não conheço varão? Lucas 1:34. Então a pergunta demonstra a perplexidade da Virgem Maria de como se daria a concepção sem a participação do homem, sem ter um relacionamento conjugal. No Evangelho fala sobre a cidade de Nazaré, que é profética, pois Cristo seria chamado de Nazareno. Natzarim é o nome dos cristãos do Oriente Médio até hoje. Natzarim, Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade de Maria e a descendência de José, que fala a casa de Davi. Essas informações, então, integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno a Bíblia Sagrada, a inerrante Palavra de Deus. 1.2. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria. Deixa eu falar um pouquinho do anjo Gabriel. Só 2 anjos aparecem com o nome na Bíblia. Só 2. Desde o Antigo Testamento. Arcanjo Miguel e Gabriel. Provavelmente o Gabriel seja um arcanjo também. O que significa arcanjo? Vem de Archon, significa governo, anjo governador. Então, Arcanjo Miguel e Gabriel. Onde que aparecem esses nomes? Livro do profeta Daniel. Se você ler o livro do profeta Daniel, aparece o nome de Miguel e de Gabriel. Depois, os 2 aparecem no Novo Testamento. Gabriel, que anuncia o nascimento do Salvador, e lá no livro de Judas, a respeito da disputa do corpo de Moisés, aparece o arcanjo Miguel. E também, no livro de Apocalipse, ele é retratado como príncipe guardador do povo eleito, do povo de Israel.
Muito bem, a jovem não pediu sinal algum. Ela era o sinal, ela era virgem, né? Mas o anjo lhe comunica a gravidez da sua prima, Isabel. Tá vendo? Quando é primo, a Bíblia fala primo. Quando é irmão, é irmão. Não pode confundir esses termos e nem os contextos. Tua prima recebeu um filho em sua velhice, Lucas 1,36, parte A. Então, a Bíblia mostra o testemunho de mulheres estéreis que ficaram grávidas. São vários casos. E, por outro lado, também mostra o milagre da concepção do Messias. A respeito dessa realidade, o anjo endossa a se referir à gestação de Isabel. Ele diz assim: é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Todo mundo falava, essa aqui nunca vai ter filho. Mas Deus visitou a casa de Isabel e do sacerdote Zacarias. Ao finalizar a mensagem, o anjo Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. É muito lindo isso, né? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está naquele deserto. Eu não sei se você não vê mais solução para a sua vida. Receba essa palavra profética. Para Deus nada é impossível. Creia, entra no seu quarto, fecha a porta, faça uma oração sincera, peça perdão dos seus pecados, peça a visitação do Espírito Santo na sua vida, invoca o santo sangue de Jesus, peça para Jesus lavar o seu espírito, a sua alma, a sua carne no sangue dele. Tenha uma experiência com Deus. Olha a palavra do anjo Gabriel, 2000 anos atrás, falando à Virgem Maria. Para Deus, nada é impossível, graças a Deus. 1.3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de Maria é um verdadeiro milagre. É um milagre. Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma bênção, irmão. É uma bênção. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a experiência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são apoiadas e endossadas pela Bíblia Sagrada, que revela a miraculosa gravidez de Maria e de sua prima Isabel. Uma virgem, sem ter contato com o homem, e outra já com uma idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar o caminho do Senhor. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador da humanidade. 2. A cultura da morte. O projeto ideológico mundano. A cultura da morte é um conjunto de ideias, não é uma coisa só. Qual o objetivo? Modificar o conceito bíblico da vida. Então eles vão atacar a tradição judaica cristã. Eles vão tentar destruir, porque destruindo a fé do povo, eles vão enfiar goela abaixo a sua visão de mundo. Controle da humanidade, controle da natalidade, etc. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda desconstruindo a sacralidade da vida. Então, aquilo que era sagrado, que é o ventre, vai ficando simplesmente um ventre de aluguel, vira comércio. Tá? Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano. Não, vamos ver, se é um feto saudável, tem direito à vida. Se não for saudável, mata. Isso é eugenia. Os nazistas faziam isso. Isso aí é eugenia. Não, isso aqui não tem direito de viver porque vai trazer problema para a sociedade. É problema econômico, né? Problema econômico, né? Não, vai ter problema para os pais e tal. Mas o pai ama os filhos. Então você percebe que é uma política de eugenia, mundana, pecaminosa. Então sempre a mesma conversa. Temos que ter o aborto porque, coitadinha da mulher, se tiver um feto mal formado, mas você está falando de exceção, né? Então não tem que ter aborto. As exceções serão cuidadas de acordo com a lei. Então é uma regra.
Qual é a função do Estado? Por que tem um Estado democrático de direito? Proteção aos vulneráveis. Isso é função primordial do Estado. Proteger os vulneráveis. Que é uma pessoa mais vulnerável, uma pessoinha, como é o caso do feto que está se formando. O Estado tem que proteger essa pessoa. É função do Estado proteger vulneráveis. Então não tem jeito de você achar que você pode tirar quando você quer. Não, não é assim. O Estado, entrega para o Estado. Se você não quer, tá bom. A hora que nascer, você entrega para o Estado, é do Estado, então. Porque o Estado tem função de proteger o vulnerável. Agora, mas é um problema, se continuar essa gestação, a mãe vai morrer, Bom, mas aí é uma exceção. Eu já falei que eu não gosto de falar exceção. Por que chama exceção? Porque não é a regra. Qual é a regra? Vamos proteger a vida. E depois a gente vai lidando com cada situação. Tem gente que tem fé, irmão, mesmo tendo consciência que pode provocar a morte da mãe, pela fé, essa pessoa vai até o final e pode ter o filho. É uma questão de fé, fórum íntimo. Tem várias situações. Eu jamais vou pedir para uma mãe que tem o diagnóstico para não levar adiante a sua gestação, porque vai correr vida, ela pode vir a óbito. Eu sou responsável, irmão. Deus deixou a ciência. Se é um caso de exceção, porque ela vai ter a oportunidade de ter outros filhos. Então, cada caso é um caso. Não pode... Tem gente que é radical, irmão. Não, eu não estou nem aí. Porque não é você, né? É fácil falar dos outros, né? Precisa ter empatia, irmão. Precisa saber. Recentemente houve uma coisa horrorosa. Um avô desnaturado violentou uma netinha, uma criança. Uma criança não tem estrutura orgânica para gestar, mas só que ela ficou grávida. Então, irmão, são essas exceções que tem que ser cuidado como exceções. Isso não é a regra. A regra é para todos nós adultos. Pessoas que, irresponsáveis, já que quer viver uma vida na promiscuidade, se proteja. Aí não se protege nada, fica gestante e acha que a gente tem que pagar o aborto dela. Eu, como cristão, que pago meus impostos, eu não acho justo isso. Não acho correto isso. E diante de Deus, isso é pecado. Então, mas eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso tratar esses temas com equilíbrio, irmão. Não com radicalismo. Não, comigo é assim. Isso não existe. Nós estamos falando com seres humanos. Nós estamos falando com seres humanos. Então, regra geral, somos contra o aborto. As exceções da lei devem ser analisadas dentro de cada contexto. Mas existe uma cultura de morte que quer liberar tudo. Meu corpo, minhas regras, pode fazer. Tem gente que quer fazer aborto até com 9 meses, irmão. É uma desgraça, literalmente. É uma irresponsabilidade total. Então nós temos que ter sabedoria, irmão. Mas a cultura de morte quer justificar o aborto. Quer justificar. 2.2. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna, que é a contemporânea, insiste que o direito do ser humano é exercer a autonomia plena do seu próprio corpo. Isso é uma bobagem, irmão. Nós não falar que eu faço o que eu quero com o meu corpo. Então, por que você não vende um rim seu? Por que você não vende um pulmão? Tira um olho e vende. É seu, meu corpo, minhas regras. Não pode. Você pode fazer o que você quiser do seu corpo? Tá, então cometa suicídio para ver. Não pode. Tudo isso é proibido. Então não é porque o corpo é seu que você pode fazer o que você quer com ele. Não é assim, as coisas não são assim. Aliás, os filósofos iluministas, da onde veio o progressista, bebe muito dessas fontes, eles mesmo falavam que o homem é lobo do próprio homem. Voltaire, o Rousseau, os grandes filósofos políticos, concebendo o Estado moderno, falam da necessidade de ter leis maiores, porque o homem é o lobo do próprio homem, eles diziam. Então veja aí, então essa historinha de que meu corpo minhas regras, de onde você está tirando isso? Se for assim, então o que você quiser, então você pode danificar o seu próprio corpo?
Não, não pode. O Estado é tutor, ele é que vai cuidar para que não haja nenhum tipo de absurdo com os seus cidadãos. Então, o direito sobre o corpo tem limites. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa de liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte. Essa concepção, os direitos, que direito seria? Aí fala direito à prostituição, direito ao aborto, direito à eutanásia, direito ao suicídio. Quer dizer, isso não é direito, isso aí a pessoa chega a esse estado por causa de consequências pecaminosas. Tem que ir na causa, não na consequência. Quer dizer, uma pessoa que nunca teve o amor do pai, nem da mãe, nem de ninguém, vive nesse mundo abandonada, coitada, ela não quer viver, porque ela não sabe o que é vida. Nunca teve referência, nunca teve nada. Você precisa de Jesus, né? Para mudar de vida. Precisa de um abraço carinhoso. Aí, coitadinha, ninguém dá bola para ela, vive ali, ninguém dá atenção, ninguém motiva, ninguém reconhece. Aí a pessoa não tem razão de viver. Aí você vai dar direito para ela que ela vai escolher morrer. E de repente você está pactuando, concordando com uma pessoa que só faltou motivação, mais abraço, mais carinho. Então tem muitas coisas, estou dando um exemplo simplista, mas tem muitas coisas envolvendo aqui. Você acha que uma pessoa quer ser prostituta? Pode até ser mesmo uma pessoa atrapalhada, que vive uma vida toda atrapalhada, que vive mesmo. Mas eu estou falando da regra geral, de novo, estou falando de exceção. Essas mulheres, coitadas, são colocadas nessa condição. Elas não veem saída para elas. Elas precisam de Jesus. Elas precisam de uma mão amiga. Elas precisam que a comunidade se mobilize para ajudá-las. Ela precisa de uma mão do Estado, sim, para cuidar dos vulneráveis. Agora, esses progressistas, sabe o que eles fazem? Vamos regularizar a profissão de prostituição. Profissão? Você está de brincadeira, né? Mas é isso que eles falam. Está vendo a mentalidade? Quer dizer, ao invés de fazer um projeto para tirar a pessoa da droga, não, vamos dar seringa, vamos dar droga, vamos dar... Vai entender, né? São políticas falidas. Até estados fazem isso. A Holanda viu que não funciona, a Holanda fez. Deu seringa, deu comida, deu tudo. Encheu, virou um monte que tem em São Paulo, né? Aquele monte de drogado. Para, irmão, faz uma política séria. Manda profissionais da área da saúde que possam ajudar essas pessoas. Tira elas. Se tem 10 pessoas, se você tirar uma de lá já é uma grande vantagem. Agora, se você incentivar, vai aumentar. A pessoa nem tem a vontade, acaba, já que é de graça mesmo. Isso tem sido um problema com as ações sociais. Quem faz a ação social séria são as igrejas, são as instituições religiosas. Isso não estou falando de igreja só, você pega as instituições também espíritas, católicas, todas as instituições. Por quê? Porque aí tem um religioso responsável que vai na casa da pessoa, verifica se ela precisa de cesta básica, verifica se ela precisa de atendimento, anota mensalmente, a pessoa vê lá, a pessoa assina, põe o CPF dela, há um controle. O Estado, irmão. Tem gente que não quer nem trabalhar mais. Não me registro. Olha o que eu ouvi dizer, uma pessoa não me registra não porque eu quero ganhar o salário lá do governo. Não me registro. Se for para registrar, eu não trabalho. Olha o nível que nós chegamos. Pastor, mas isso é exceção. Pode ser. Pode ser que seja exceção. Tomara que seja exceção. Então, o direito sobre o corpo é algo limitado. A Bíblia assevera que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele tem que ser nutrido. Viu, irmão? Tem que ser nutrido. Tem que ser cuidado. Tem gente, irmão, não, agora eu sou de Jesus, não estou nem aí mesmo, só vou comer e nem vou fazer um exercício. Não, Senhor. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Cuida dele. Higienização tem que ser feita com um padrão bíblico. A Bíblia já falava de lavar as mãos. A Bíblia já falava. Segue os padrões bíblicos, é importante. Alimentação equilibrada, sem extravagância. Vai dormir, o sono é importante, alimento. Faz exercício físico, uma caminhada, é saudável. Hoje tem academias em tudo quanto é quase praça. Se esforce, irmão. Agora, e outra, seja agradecido por tudo, pelo dom da vida.
Aqui não tem nada para comer, só tem esse pão duro. Põe no forno, torra ele, dê graças a Deus porque tem um pão duro. Perdi o ônibus. Vai a pé dando graças a Deus, seu corpo vai agradecer. Você não anda, fica o dia inteiro sentado. Então para de murmuração. Viva uma vida abençoada, viva uma vida plena na presença de Deus, porque o seu corpo é sim o templo do Espírito Santo. Cuide dele, cuide do seu corpo, irmão. Antigamente você ia cuidar do corpo, isso é vaidade. Vaidade é não cuidar, desleixado. Não, cuide bem da sua casa, das suas coisas, dos seus animais, do seu emprego. Cuide com carinho, né? Como se fosse fazendo a obra de Deus. 2.3, a prática do aborto. Irmão, nós não somos contra pessoas, tá? Porque tem pessoas que defendem o aborto, mas eu não sou contra essas pessoas. Elas precisam do amor de Deus. Sou contra a prática. Então tem que ficar claro isso, que a maioria das pessoas confunde as estações. Eu estou cansado de ver gente falando bobagem. Cristianismo não condena pessoas. Cristianismo chama todos ao arrependimento. O cristianismo é uma fé que condena práticas pecaminosas. São muitas. Por exemplo, mentira. O cristianismo condena a prática da mentira. Não o mentiroso. O mentiroso é objeto do amor de Deus, precisa se arrepender. O cristianismo condena o adultério. Condena o adultério, mas ninguém precisa falar, você é adúltero. Não. Vamos levar essa pessoa a ter uma experiência com Deus para ele ser fiel ao seu cônjuge. Então, o cristianismo condena a prática do adultério, não a pessoa. O cristianismo condena a prática do aborto, mas não a pessoa que defende ou que abortou. Essas pessoas são objeto do amor de Deus. E assim também tem a questão dos homossexuais. A Bíblia não condena a pessoa, a prática da homofetividade que é condenada pela Bíblia, não a pessoa. Então, cuidado para não tratar mal ninguém, para não tomar atitude que não é o padrão da Bíblia. Porque a Bíblia ama as pessoas. Olha o que a Bíblia diz, que é algo maravilhoso. Tito 2:14. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Não é maravilhoso esse versículo? A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos este presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha que coisa mais linda a palavra de Deus. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É um ato de descontinuar a gestação de um ser vivo, de um ser humano. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero. Desde a concepção até o nascimento, é a gestação. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Bom, de acordo com a lei de Moisés, provocar a interrupção de gravidez, duas pessoas estavam lá brigando e batiam na barriga de uma grávida e ocorresse o aborto. Isso era um ato criminoso. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 21, versículo 22. O sexto mandamento do Decálogo, ele fala claramente, não assassinarás. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Olha que coisa. Todos os comentaristas dos 10 mandamentos, o sexto mandamento, não assassinarás. Eles concordam que quem faz aborto está dentro daquela situação, está enquadrado ali. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Então nós temos que ir ao contrário, irmão. Nós temos que proteger, abençoar. Você vê uma pessoa gestante, trata com carinho, ajuda, proteja.
facilite a vida dela. Essa é a nossa função. Então, resuminho geral, fala que nós temos que lutar para proteger a vida. E o resuminho do tópico 2 diz: sob o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Triste isso, né? E para nós encerrarmos então a sacralidade da vida, que é o tópico 3. 3.1. A vida é inviolável, irmão. Só Deus, né? A vida humana é sagrada. O cristianismo e a Bíblia fala disso. Você vê quando Davi entra e pega os pães da proposição que eram consagrados a Deus, não podia comer aquele pão, mas para salvar a vida dele, Deus permitiu. Até o mandamento divino é violado para proteger a vida. Olha que coisa, irmão. Então, mesmo que fosse um caso que a Bíblia fala que é pecaminoso, para poder salvar, para poder proteger a vida, poderia violar, que é o caso de Davi, né? Então, só Deus pode tomar e dar a vida. Ele é o autor, a fonte originária, o autor do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade da vida assegura a dignidade, a pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. É inviolável. O embrião tem direito, é ser humano, tem DNA humano. Portanto, então aí que está. Mas é uma coisa informe, mas tem DNA humano, é ser humano. Ou você acha que não tem DNA humano? Tá? Então, portanto, o valor da vida é absoluto e deve ser sobrepor a qualquer outro direito e interesse. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter nenhum tipo de exceção. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Claro que numa sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado, porque existe muita situação de relativização e nós precisamos tomar muito cuidado. Então, quando a gente fala que nós não abrimos mão e nem exceção, é a postura de fé nossa. Claro que, naqueles casos extremos, cabe à família tomar a decisão mais acertada. Nós não vamos, em hipótese alguma, tirar o direito do primeiro altar se contrapor. Não. O primeiro altar é a família. O começo da vida, 3.2. A Bíblia são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. Então, o profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1,5. O rei Davi corrobora com isso no Salmo 139, quando ele fala: o Senhor me via quando eu era ainda uma substância informe. O Salmo 139, o verso 13. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião nos versos 15 e 16. Por consequente, de acordo com a Bíblia, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino com o feminino. Essa nova célula é um ser humano. É um ser humano. Possui identidade própria e, portanto, seu direito de nascer, de viver. E 3.3. Posição bíblica e cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, de acordo com 2 Timóteo 3,16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então, resumindo, a Bíblia defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. E as considerações finais: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos. Que visão extraordinária, porque na Idade Média, procriação era o mal necessário.
influenciados por Agostinho de Hipona, que era o doutor da Igreja Católica, eles viam a relação sexual dentro do casamento como algo imundo, sujo. Por isso eles valorizavam o celibato, né? Então o homem que era homem mesmo era celibatário. Quer dizer, uma bobagem, né? Mas a gente entende que foi um período histórico onde as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A Bíblia abençoa, Deus abençoa o leito conjugal. É abençoado o casamento. Então o relacionamento conjugal dentro do casamento tem a bênção de Deus. E aqui ele fala, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos de Deus. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase de gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito da vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis no cristianismo da Bíblia. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida. Então, nós cristãos temos um compromisso em proteger a gestação. Para nós o ventre é sagrado. Que Deus continue abençoando sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Tenha sabedoria para ministrar essa aula, porque no meio da igreja tem pessoas, irmãos, que às vezes não eram cristãs e no mundo cometeram essa barbaridade, né? Às vezes a pessoa do mundo, no mundo ela não tem conceito bíblico. É possível que ela tenha abortado, é possível que ela tenha defendido essa bandeira, mas agora ela é uma nova criatura. Agora ela aceitou Jesus e está liberta dessa prática pecaminosa. Então, procure falar com empatia, com carinho. Mesmo essas pessoas que entram, é muito desesperador. É algo muito traumático, uma pessoa que pensa que a única saída para ela é o aborto. Não é. Existe opção. Vamos acolher, vamos dar uma solução. Vamos ter empatia por essas pessoas que vivem um momento difícil. Acolha, orienta, abençoa. Ore por essa pessoa. Conversa com ela, vê se ela não quer uma oração. Deus muda coração. Que Deus abençoe, que você seja uma bênção na vida das pessoas. Essa é a vontade de Deus. Se tu uma bênção. Tenha um dia abençoadíssimo. Fique na paz do Senhor.